Olá pessoal, eu sou o Shift e bem-vindos ao meu canal. Após o enorme sucesso do vídeo em que eu trouxe a infância dos 7 pecados capitais, decidimos trazer a parte 2 desse vídeo com informações complementares e personagens extras que vocês tanto pediram aí nos comentários. Mas antes do vídeo começar, queria deixar os agradecimentos a Julie. Ela é uma pessoa que vem me ajudando bastante nos últimos dias com seus desenhos espetaculares. Então se você quer ver todos os desenhos da Julie, segue ela no Instagram que está aparecendo aí agora. O link do Instagram dela também estará na descrição desse vídeo. Aproveitando que eu divulguei o Instagram dela, você também pode me seguir no Instagram, @canalshift. Então agora sim, sem mais delongas, bora direto pro vídeo. Então galera, vamos começar com o Ban, que foi um personagem muito pedido por vocês nos comentários do vídeo passado. Ban não teve uma infância nada fácil. Ele cresceu na cidade dos ladrões e durante a sua infância era extremamente violentado pelos seus pais. A última alternativa do Ban era roubar para sobreviver. Mas enquanto ele era pequeno, ele não tinha nenhuma habilidade de ladrão. Por isso, quase sempre era pego e espancado pela população. Mesmo sendo criança, o Ban foi preso, e durante a sua prisão, ele conheceu o Zivago, um homem-fera que criou o Ban como filho adotivo. Foi com o Zivago que o Ban aprendeu a roubar, e ganhou diversas habilidades de fuga. Foi com o Zivago que o Ban conheceu o amor de um pai. Mas Zivago era um homem-fera, e os homens-feras eram extremamente escassados no reino. Certo dia, o Ban e o Zivago decidiram se encontrar em um local para fazer um roubo. O pequeno Ban chegou no local primeiro que o Zivago, e tomou a iniciativa para roubar tudo antes que o seu pai adotivo chegasse ao local. Mas o Ban foi pego pelos guardas e apanhou mais que tapete velho em dia de faxina. Quando o Zivago chegou ao local, ele viu os guardas batendo no Ban, e já estava pronto para salvá-lo, mas ao mesmo tempo, ouviu outros cavaleiros comentando que acharam um filhote de Homem-Fera nas montanhas, e que já tinham enviado uma tropa para exterminarem aquele filhote. Aquele filhote era Therion, o filho biológico de Zivago. Foi aí que aquele Homem-Fera chegou no ápice de seu sofrimento. Ele precisava salvar o Ban, o seu filho adotivo, mas também precisava salvar o Therion, o seu filho biológico. Zivago tomou uma dura decisão de deixar o Ban ser espancado e partiu em busca de salvar o Therion dos cavaleiros. Infelizmente, quando ele chegou lá, já era tarde demais. Zivago teve que passar os seus últimos momentos ao lado do seu filho Therion. Após o Zivago deixar o Ban ser espancado, ele não teve mais coragem de procurar pelo garoto. O reencontro dos dois só aconteceu no episódio 10 da segunda temporada de Nanatsu no Taizai. E outro ponto bastante triste e pouco notado pelos fãs é a trágica história da irmã do Ban. É isso aí pessoal, você sabia que o Ban tinha uma irmã? Pois é, ela se chamava Kylia e seguia o Ban por todos os lugares. Mas infelizmente, ela morreu de fome aos seus 4 aninhos de idade. É realmente uma infância bem traumatizante. Mas não é a única que será apresentada aqui nesse vídeo, porque vamos falar agora da infância da nossa querida Diane. Desde pequena, Diane vivia sozinha em uma caverna. Não tinha exatamente ninguém para se relacionar. A sua única companhia eram 2 golems de pedra que ela criou para lhe ajudar nas tarefas diárias. Porém, tudo isso mudou quando Diane encontrou uma misteriosa fada que tinha perdido a sua memória. Essa fada era ninguém menos que o King. King passou a viver com Diane enquanto tentava lembrar de quem era ele. Diane passou a nutrir um amor bastante especial por King. Foi aí que nosso belíssimo casal começou a se amar. Mas tudo que é bom, acaba. King recuperou suas lembranças. Ele tinha feito algo terrível. Ele saiu do reino das fadas por muito tempo, e não tinha ninguém para proteger o reino durante o tempo que ele estava fora. Mas se ele retornasse, isso significa que ele teria que abandonar Diane, aquela pequena gigante que ganhou o seu coraçãozinho. King então decide apagar as memórias da Diane para que ela não sofresse com a sua partida. E apenas 700 anos depois, aconteceu o tão aguardado reencontro. Após isso tudo,
É claro que a Diane teve que seguir a sua vida. Ela partiu para a Terra dos Gigantes, onde encontrou a Matrona, a chefe guerreira daquela tribo. Matrona estava encarregada de treinar Diane e Dolores, duas gigantes que ainda tinham um longo caminho para percorrer. Mas tanto Dolores quanto Diane não gostavam da vida de lutar sem nenhum sentido. As duas não gostavam de batalhar como Matrona. Por conta disso, as duas começaram a planejar uma fuga. Diane queria levar Dolores para morar em Liones, pois quando Diane conheceu Meliodas, ele disse que Liones era um lugar onde ele e seus amigos não temeriam nenhum membro do clã dos gigantes. É claro que a Diane ficou muito feliz com essa notícia. Finalmente ela encontrou um lar onde aceitariam ela e a Dolores. Mas quando Diane menos esperava, Matrona mandou Dolores para o campo de batalha. E a sua querida amiga, infelizmente, acabou morrendo. Foi uma morte bem dolorosa para Diane, mas também foi um grande passo para o seu amadurecimento. Após esses acontecimentos, Diane e Matrona participaram de uma emboscada pelos Cavaleiros de Liones contra a tribo dos Gigantes do Norte, o que forçou elas a lutarem contra os Cavaleiros de Liones. Após isso, Diane foi presa, foi levada para Liones e, assim como os demais membros, foi retirada da prisão por Meliodas para compor o grupo dos 7 pecados capitais. Também é necessário complementarmos sobre o passado da Merlin, que já foi abordado no primeiro vídeo. Como eu já tinha dito, Merlin nasceu em uma cidade chamada Belialuin. Nessa cidade, habitavam seres superiores aos humanos. Em sua maioria, eram formados por sábios e magos. Belialuin era um local que sabia da verdadeira existência do mundo. Tudo teve origem de uma entidade bastante poderosa chamada de Caos. O poder do Caos deu origem ao Rei dos Demônios, a Suprema Divindade, a Árvore Sagrada. O poder do Caos também criou o Clã dos Gigantes, mas ficou bastante descontente ao ver a sua agressividade. E por fim, o Caos criou os humanos. Merlin e as outras crianças de Belialuin eram utilizadas como meras ferramentas pelos adultos, que buscavam trazer a volta da Ordem do Caos. Por conta disso, Merlin cresceu com esse vazio, com essa falta de amor dos seus pais e amigos. Quando ela pensou que o amor de Meliodas poderia preencher aquele vazio no seu peito, ela percebeu que o Meliodas já pertencia a Elizabeth. Aquilo que ela sentia pelo Meliodas era só um amor não correspondido. Merlin então se dedicou fortemente aos estudos, para que todo aquele vazio se preenchesse com conhecimento. Mais tarde, a Merlin descobriu uma magia espetacular, o Infinity, que, como o próprio nome diz, permitia que a Merlin utilizasse a sua magia infinitamente. Isso chamou a atenção, claro, tanto do clã dos demônios quanto do clã das deusas. Ambos os clãs queriam Merlin como aliada. Merlin então disse que quem lhe desse o melhor presente poderia ter ela como aliada. O Rei dos Demônios lhe deu o conhecimento das técnicas secretas do submundo e a proteção contra a lavagem cerebral das deusas, enquanto a Divindade Suprema lhe deu a proteção contra feitiços e mandamentos lançados por demônios. Então Merlin simplesmente pegou os presentes de ambas as divindades e não se aliou a ninguém. Afinal, ela disse que poderia se juntar, e não prometeu se juntar. Desde pequena, Merlin é extremamente inteligente. Galera, o passado de King, Escanor e Galter já foram apresentados na parte 1 desse vídeo. Então se você ainda não viu, ele vai aparecer aqui na tela final desse vídeo. Então vamos prosseguir com o Meliodas. E para falar do capitão dos 7 pecados capitais, eu vou chamar um grande amigo meu que vocês devem conhecer muito bem. Então Dan, explica aí pra gente como era o passado do Meliodas como o sádico capitão dos 10 mandamentos. Galera, então, o Meliodas teve muita coisa do seu passado revelado tanto no anime quanto no mangá de Nanatsu no Taizai. Mas gente, tem um pequeno probleminha nisso. Boa parte das memórias sobre o passado do Meliodas acabaram sendo distorcidas pelo Galter original. E na verdade, várias histórias que a gente conhece na verdade pertencem ao Rio do Shell. Isso porque quem revelou vários fatos sobre o passado do Meliodas foi o próprio Mael, que confundia ele com o seu irmão. Então hoje eu decidi separar as histórias e organizar qual realmente é a história do antigo mandamento do amor. A primeira certeza que a gente tem é que o Meliodas por boa parte da sua vida foi um demônio extremamente cruel. Isso junto com o seu pequeno e único irmão Zeldris. Os dois eram juntos conhecidos como os maiores carrascos do clã dos demônios.
Só que o Meliodas era extremamente mais terrível. Ele não tinha motivo nenhum para lutar contra os seus inimigos, mas sempre estava lá. Ele sempre destruía tudo e todos sem dó nenhuma, diferente do seu irmão. Os Elders tinham um motivo para querer vencer. Ele queria estar sempre bem para ficar ao lado da sua amada Gelda e assim conseguir também protegê-la. Talvez até pelo fato do Meliodas nunca ter lutado por amor e ter se tornado uma arma brutal de guerra sem motivo nenhum, seja a principal razão dele ter sido escolhido como sucessor do Rei dos Demônios, já que no passado ele realmente era muito insano e sem sentimentos nenhum. Aparentemente, até esse ponto, sua história era extremamente parecida com a do Hyudoshel. O Arcanjo, por sua vez, destruiu os demônios sem motivo ou remorso. Acontece que, diferente desse cara do clã das deusas, os irmãos demônios eram máquinas de guerras imparáveis. É claro que tudo mudou no início da Grande Guerra Santa, quando Meliodas acabou conhecendo a Elizabeth. A deusa mostrou que possuía um poder que nem mesmo o Rei dos Demônios imaginava que poderia existir: o poder de dar sentimentos ao Meliodas. Os dois se apaixonaram logo quando se conheceram. Nesse momento, Meliodas e a Elizabeth passaram a tramar como acabariam com o confronto entre as deusas e os demônios, e é aí que o Mael entra na história. O Arcanjo foi até o local que sabia que era especial pra Betinha e encontrou a garota lá junto com o demônio que ele mais desprezava. Depois que ele se tornou forte, a única pessoa que ele não conseguia obliterar facilmente era o Meliodas. E foi aí que seu ódio despertou de uma maneira inimaginável. Ele viu a sua amada ao lado do cara que ele mais odiava. E assim a magia do Gowther começou a agir. Nesse momento a memória de todo mundo foi alterada e assim, o passado do Meliodas se misturou aos poucos com o passado do Mael. Isso com a intenção de diminuir o relacionamento entre Zeldris e Meliodas e abrir espaço para Meliodas e Estarossa. Agora, para encerrar com chave de ouro, vamos falar sobre a infância, ou melhor, sobre as diversas infâncias da nossa princesa Elizabeth. Há 3.000 anos atrás, os demônios e as deusas viviam como inimigos mortais. Meliodas era o terror de todos os deuses, enquanto Elizabeth era uma gentil e meiga anjinha que buscava paz entre os dois clãs, certo? Errado! Elizabeth era a filha abençoada da Suprema Divindade, e tinha poderes equivalentes aos dos 4 arcanjos, que eram a elite do clã das deusas na época. No submundo, onde habitavam os demônios, Elizabeth tinha um apelido bastante peculiar. Ela era conhecida como Eli, a Sangrenta. Meliodas e Elizabeth eram bastante habilidosos e cruéis, e por ironia do destino, acabaram se apaixonando um pelo outro no meio do conflito. Após a maldição lançada nela pelo Rei dos Demônios, Elizabeth começou a reencarnar eternamente sem lembranças de sua vida passada. E caso a sua memória retornasse, ela obteria os seus poderes de deusa de volta e morreria em 3 dias. Por conta disso, ela teve várias infâncias, e o Meliodas acompanhou cada uma delas. A sua última reencarnação foi a nossa querida princesinha de Liones. O rei Bartra adotou Elizabeth como filha, e ela cresceu como princesa do reino. Como esperado, Meliodas sempre esteve na cola dela para protegê-la de todo o mal. Muitos dos personagens tiveram infâncias bem traumatizantes, então comente aí embaixo qual pecado teve a infância mais difícil na sua opinião. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. A meta é encerrar 2020 com 100 mil inscritos, então conto muito com o apoio de todos vocês. Agora sim eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau!